No episódio anterior, nós falamos sobre Isaque, o filho da promessa. Vimos o milagre do seu nascimento, a prova no monte e como Deus preservou a promessa através da providência. Mas agora a história avança para a próxima geração. E é aqui que surge um homem que carregaria um destino enorme, mesmo sem merecer: Jacó. Jacó nasce gêmeo. Seu irmão se chama Esaú. E desde o ventre, os dois já carregavam um conflito. Esaú nasceu, primeiro, forte, caçador, homem do campo. Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão. E isso já dizia muito sobre ele, porque Jacó cresceu sendo conhecido como o que agarra, o que insiste, o que tenta passar à frente. E o coração de Jacó era inquieto. Ele queria a bênção, ele queria a promessa, ele queria o que Deus havia preparado, mas queria do jeito dele. E isso é o que torna essa história tão humana. Jacó desejava coisas espirituais, mas usava métodos carnais. Um dia, Esaú voltou cansado do campo, faminto, e Jacó estava com um prato de comida. E ali, Jacó faz uma troca que muda tudo. Ele oferece comida em troca do direito de primogenitura. Esaú, dominado pela fome, despreza aquilo que era eterno e troca o futuro por um prato momentâneo. Mas Jacó não para por aí. Mais tarde, quando Isaque já estava velho e quase sem visão, chega o momento da bênção. E a bênção não era apenas palavras, era destino, era herança espiritual, era a continuidade da promessa de Abraão. Então, Jacó, com a ajuda de sua mãe Rebeca, engana o próprio pai. Ele se veste como Esaú. Ele finge ser o irmão. Ele rouba a bênção. E quando Esaú descobre, o ódio toma conta. Esaú decide matar Jacó. E Jacó, agora, precisa fugir. E aqui começa o ponto mais profundo da história. Jacó sai de casa, não como herói, mas como fugitivo. Ele sai carregando a bênção, mas também carregando culpa. Ele sai com promessa, mas também com medo. E ele caminha sozinho pela estrada com o coração pesado. Até que numa noite, Jacó para dormir no deserto. Ele coloca uma pedra como travesseiro. E ali, no lugar mais improvável, Deus encontra Jacó. Jacó tem um sonho. Ele vê uma escada que liga a terra ao céu, e anjos subindo e descendo. E no alto, Deus fala com Jacó. Deus não o acusa, Deus não o destrói. Deus reafirma a promessa. Deus diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E Jacó acorda assustado, e ele diz: o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E ele chama aquele lugar de Biro, casa de Deus. E ali Jacó faz um voto, porque pela primeira vez ele percebe que Deus não é apenas o Deus do pai e do avô. Deus também quer ser o Deus dele. Mas mesmo depois desse encontro, Jacó ainda precisa ser transformado, porque a promessa pode ser dada, mas o caráter precisa ser moldado. E Jacó vai para uma terra distante, para a casa de seu tio Labão. E ali Jacó prova do próprio veneno, porque Labão também é enganador. Jacó trabalha por amor a Raquel, trabalha 7 anos para casar com ela. Mas na noite do casamento, Labão troca Raquel por Lia e Jacó é enganado. E ali ele sente na pele o que fez com Esaú e com Isaque. Jacó então trabalha mais 7 anos por Raquel. E a história se torna intensa, porque a família cresce, filhos nascem, rivalidades surgem, dor, ciúmes, disputas, e ainda assim
Deus está construindo uma nação dentro daquela casa. Jacó fica muitos anos ali até que Deus o chama para voltar. E esse retorno é uma das partes mais fortes da Bíblia, porque voltar significa enfrentar o passado, significa olhar de frente para Esaú, significa encarar a culpa, significa enfrentar a consequência. Jacó volta com medo, ele manda presentes, ele tenta se proteger, ele tenta controlar, porque Jacó ainda é Jacó, tentando fazer do seu jeito. Mas então chega a noite decisiva, Jacó fica sozinho, e a Bíblia diz que um homem luta com ele até o amanhecer, uma luta misteriosa, uma luta espiritual, uma luta de alma. Jacó não está lutando apenas com alguém, Jacó está lutando com ele mesmo. E naquele confronto, Jacó é ferido, sua força é quebrada. E é nesse momento que ele faz algo diferente. Ele não tenta enganar, ele se rende. Ele diz: eu não te deixarei ir se não me abençoares. E então Deus pergunta: qual é o teu nome? E Jacó responde: Jacó, como se ele estivesse confessando: eu sou o enganador. Eu sou o que passou por cima. Eu sou o que roubou. E então vem a frase que muda tudo. Deus diz: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens. E prevaleceste. Jacó sai daquela noite mancando, mas sai com um novo nome, porque Deus não transformou apenas o destino dele. Deus transformou a identidade dele, e então Jacó encontra Esaú, e o que deveria ser morte vira abraço. O que deveria ser vingança vira reconciliação. Esaú corre ao encontro de Jacó, e os dois choram. E naquele momento, Jacó entende que Deus não apenas o guardou, Deus também preparou o coração do irmão. E assim, Jacó se torna Israel, e Israel se torna pai de 12 filhos. 12 tribos, 12 raízes. O povo de Deus começa a ganhar forma. A história de Jacó é a história de alguém que recebeu a promessa, mas precisou ser quebrado para carregá-la. É a história de um homem que começou enganando, mas terminou sendo transformado. Porque Deus não escolhe pessoas perfeitas. Deus escolhe pessoas e as molda. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre José, o filho amado, o sonhador, o traído, o vendido, o esquecido e o homem que Deus usou para salvar uma nação inteira. Se essa história falou com você, comenta aqui embaixo. Em qual parte da vida de Jacó você se enxergou? No medo, na fuga, no recomeço ou na transformação? Segue o canal Casa de Oleiro, curte esse vídeo e compartilhe, porque essa saga está ficando cada vez mais forte.